What's up, Springers? How are you guys doing? Olha quem tá aqui de novo, Teacher Victor. E é claro, tem uma convidada demais, que é a Melina. Pessoal, vocês vão saber quem é ela logo logo. E bem-vindo ao Springcast número 16. Roda a vinheta. E é isso aí, pessoal. Então, é claro, a gente tá aqui com ela, Melina. Talvez vocês não saibam quem é a Melina, né? Vocês não sabem, muita pessoa não sabe, porque a Melina tá sempre no office, mas ela é a pessoa que faz praticamente tudo acontecer dentro da empresa. Não tudo. Quase tudo um pouquinho, né? Isso. E uma coisa muito importante, na verdade, ela é a esposa do meu sensei. Pra quem não sabe, eu faço jiu-jitsu. Poxa, com muito orgulho eu tô hoje aqui com ela. Tô nervosa. Tá nervosa, inclusive. Eu até falei pra ela, relaxa que isso aqui é um toque, vai ser tranquilo. Let's go! O que vai acontecer aqui? A Melina, pessoal, ela é mãe de gêmeas. Isso. Né? Duas meninas. Duas meninas, tá? Muito divertidas, muito legais, eu gosto muito delas, inclusive são minhas alunas. Claro, a gente vai falar muito sobre isso, maternidade, essas coisas aqui no Japão. Muita pessoa talvez não sabe o que uma mãe às vezes tem que enfrentar aqui, porque Sim. é um mundo totalmente diferente, falando em cultura e tudo mais. Sim. Mas a gente quer saber também um pouco de você, Melina. Ok, gente. Meu nome é Melina. Tô no Japão há 27 anos. Jesus Christ. Tudo isso. Tenho duas filhas gêmeas, duas meninas, que completam 14 anos agora em agosto. Em agosto já faz 14, Isso, né? 14 anos já. E já pediram o presente já de aniversário que elas querem? A gente tem um acordo, é sempre viagem. Elas gostam de viajar, né? Poxa, ó, pessoal, a melhor coisa que vocês possam fazer, se planejem, vão viajar, pessoal, a melhor coisa. E é bom porque o aniversário delas é em agosto, então é sempre no feriado. É férias escolares também, então é bem bacana. É verdade, bem legal. verdade. Aqui, talvez o pessoal que tá assistindo, você tá vendo do Brasil. Isso. Aqui no Japão, você que tá mais por dentro, assim, menina, existem algumas empresas do Japão que dão férias igual como fosse no Brasil pro funcionário. Por exemplo, você vai completar um ano, daqui a pouco você vai pegar 30 dias. Tem isso? Na verdade é o Yukio, né? Aí o tá. funcionário, ele escolhe a melhor época que ele tem pra tirar. Tem os 3 feriados longos, que é o de janeiro, no finalzinho de dezembro para janeiro, o de abril, né? A semana Golden Week, e o agora de agosto. Interessante. E aí depois disso seria os Yukios, que daí acho que a pessoa às vezes emenda com esses 10 dias pra dar um pouquinho mais, entendeu? Então, Mas é basicamente isso. Pra quem não sabe o que ela tá falando, pessoal, é que você acaba recebendo uma quantidade de folgas remuneradas. Isso. E a galera, que nem ela falou, acaba aproveitando e emendando pra fazer um feriado mais longo. E o das crianças começa agora dia 21, amanhã ou depois, né? E vai até 31 de agosto. São 40 dias de férias de verão. Ah, então a escola para mesmo. A escola para, tem que ir alguns dias pra levar tarefa, né? Mas basicamente são 40 dias de férias. Então, normalmente, como o aniversário delas cai nesse período, então é bem bacana pra gente sempre estar viajando. Interessante, a gente vai falar muito mais ainda sobre isso aqui, sobre escola e tudo mais. Então você tá 17 anos aqui? 27. 27, meu Deus do céu. Anos. Errei só por 10, só. Desde 1997. E o que tinha? Você tá sempre na mesma cidade desde que você chegou ou você morou em outro lugar antes? Morei em outro lugar antes, Gamagori. Já morei em Hikinan, Anjo. Mas em Nishio eu já tô há mais de uns 15 anos. Desde 2008. 15 anos. Por que eu perguntei isso? Porque a gente mora em Nishio, eu moro na cidade, então quando eu cheguei aqui eu fui pra lá. Né? Primeiro lugar, tô lá até hoje. E eu me senti quando eu cheguei no interior mesmo. Pra mim não tinha nada, porque eu acostumado com bastante shopping, essas coisas. Isso. E imagina então há 20 anos atrás isso, 15 anos. Era mais interior ainda. Caramba. Nishio, a Mas rota do chá. Eu gosto de morar em Nishio. Rota do chá. Eu gosto de morar lá, é uma cidadezinha bem tranquila. Tem muito brasileiro, inclusive. Bastante. Mas eu gosto. Gosto de morar lá. Tem muita assistência também para brasileiro. Muita, né? Isso é verdade. Escola. Isso é verdade. Tem tradutor em todo lugar. Antes da gente chegar no assunto maternidade, porque ela é mãe de gêmeos, eu tô muito curioso pra saber o que é isso, né? Porque, puxa, uma pessoa mãe de gêmeos, cara, isso é muito legal. Eu quero te perguntar, você lembra quando você, chegou no Japão, qual foi o maior desafio que você teve, assim, que você pensa, puxa vida, cara, eu tive que perseverar. Olha, eu vim com 13. Com 13 anos, né? Então eu tava terminando o 7º ano no Brasil, na época a 7ª série, né? E eu continuei os estudos aqui 4 anos, mas eu não fiz a escola japonesa. Eu gostaria de ter ido. Hoje eu me arrependo. Me arrependo assim, acho que teria sido bom, porque eu
falaria um japonês bem fluente. Nossa, e ela já é fluente, tá, pessoal? E assim, o que eu mais senti foi a língua, porque eu não falava nem boa tarde. Nem, tipo assim, contava até itinição, o máximo, né? Apesar de meus avós falarem bem, mas eu nunca falei. Então, acho que foi a língua. Mas assim, eu sempre procurei estudar por conta. Então, assim, eu não fui para a escola japonesa, mas desde os meus 13 anos eu estudava. E assim, se eu precisava ir no correio. Aí eu pesquisava antes, dicionário, né? Não tinha celular naquela época, como que eu precisava falar aquilo que eu queria no correio. As palavras e ia. Precisava levar meus irmãos mais novos ao médico, pesquisava. Então, assim, eu sempre fui bem curiosa. Caramba. Sempre pesquisava bastante. Então, acho que a língua, no começo, foi, assim, uma barreira, né? Em 97. Eu falava já um pouquinho de inglês, né? Naquela época, então algumas palavras ajudavam bastante. Mas eu acho que foi a língua. Eu não tive, assim, aquele choque cultural. Não teve? Não tive. Porque, assim, a minha família no Brasil tem bastante de cultura japonesa, né? Meus avós, então eu já sabia mais ou menos como que é a cultura deles, né? Mas assim, então eu não tive, eu acho que foi mais a língua só. Você é Sansei ou Nisei? Eu sou Sansei. Sansei. Apesar de meu pai ser. É que meu pai é Nisei, e meus avós são japoneses, mas como ele nasceu no Brasil, né? Então ele é Ni e eu sou considerada San. E, no caso, seu pai ele não entrou no Koseki, né? Que fala. Que na verdade ele tem sangue legítimo japonês, mas como ele nasceu no Brasil, ele é brasileiro, né? Então eu sou Sansei. Curioso. Koseki, pra quem não sabe, eu falei essa palavra aqui, seria tipo a árvore genealógica da família? É, tipo um documento, né? Que eles têm tipo um documento que registra todos os familiares lá dentro, talvez que tenham ali o direito à cidadania japonesa, que é algo muito restrito mesmo. É bem difícil você tirar uma cidadania. Verdade. Que interessante. Então, o teu maior desafio ele foi o idioma no começo? Eu acho que foi o idioma, só isso. Nossa, mas um ponto a se observar, eu tô muito impressionado. Você falou assim que se preparava antes de fazer alguma coisa. Antes, no dicionário. No dicionário, porque naquela época não era 97, tão não fácil. tinha nem, o celular era mal tinha Era um de celular. flip, né? Não, e eu demorei, acho que a gente demorou uns 3 anos pra ter um celular em 97, talvez em 2000. Ah, não, agora eu vou ter que ressaltar um ponto aqui, pessoal. Ó, você tá aqui hoje, tem celular, tem internet, tem Spring School pra você estudar e você tá chorando porque não fala Nihongo, por favor. Olha a Melina aqui, pessoal. Naquela época ia no dicionário. Na verdade, você não sabia como conjugava, né? Mas assim, procurava várias palavras pra saber como falava, né? Que isso, pô, parabéns. Em nome de todos que estão assistindo, parabéns. Obrigada. Eu acho que todo mundo concorda, que impressionante. E vamos lá, beleza. Daí a Melina cresceu aqui no Japão, ajudou a cuidar dos irmãos. Sim, quando nós chegamos, minha irmã tinha 11 meses e meu irmão 2 anos e meio. Ah, era pequenininhos todos. Então, você realmente é mais grandinho. Eu estudava por correspondência na época. Uau! Porque na verdade não tinha online, então era assim, minhas provas vinham via DHL, eu tinha que fazer apostila por apostila, fazer a prova e enviar para o Brasil. Eu estudei 4 anos assim, pelo Colégio Anglo-Americano, nem sei se existe. Existe, inclusive tem um lá na minha cidade, Anglo-Americano. Esse que eu pertencia era... A sede era no Rio de Janeiro. Então eu estudei 4 anos assim, então meus irmãos também não foram para creche, eu cuidava deles em casa todo esse período até eles entrarem no pré, e eles também estudaram só a escola brasileira, né? Foi o que eu não fiz com as minhas filhas. Desde o princípio, eu já quis que elas frequentassem uma creche japonesa e a escola japonesa, porque aí o português elas aprenderam em casa. Né? Então você estudou no Anglo-Americano. Então por isso você falava um pouquinho de inglês, né? Porque na verdade, antes de vir para o Japão, eu tinha feito 2 anos e meio de curso. Ah, fez um cursinho. Eu estudava e, na verdade, era como se fosse o nosso curso infantil aqui. Você acha que você só tá assim, não tá valendo, mas vale muito. Todo o vocabulário, você não consegue talvez formular uma frase, não entender a gramática em si, mas assim, o vocabulário me ajudou bastante. Mesmo no aeroporto, vindo para cá, e várias palavras assim. Então, eu já tinha estudado no Brasil 2 anos e meio de inglês. Tanto é que quando eu tirei minha carteira aqui de motorista em inglês, foi com esse inglês que eu tinha estudado na minha adolescência de 10, 11 anos, e eu passei de primeira para tirar na carta. Foi esse inglês de adolescente. Pega aqui o coaching da senhora Melina aqui, ela tá incentivando vocês aí, pessoal, por favor. Rapaz, eu tô muito impressionado, menina. Eu não sabia dessa sua história. Conhecia que a gente gosta de carinhosamente apelidar ela aqui na escola de prefeita de Nishio. Ou filha do prefeito, não? Filha do prefeito. Prefeito é meu pai. Porque ela praticamente sabe quase tudo ali que acontece na cidade, né? Quanto tempo por ano, né? 20 e poucos, 15 anos. E é isso que a gente chama ela. Mas beleza, então. Aí a Melina cresceu,
Sim, aí se casou Sim. com o nome do seu esposo é o Toshio. Sensei Toshio, claro, Toshio. Sensei Toshio. E quanto tempo? Porque agora a gente vai entrar nesse assunto, tá? Que eu quero falar muito disso, tá bom? Pra galera saber como que é você criar um filho aqui no Japão, como que é que funciona pra você. Muitas das vezes tem muitos desafios, né? Por conta da mentalidade, sim. que às vezes muda um pouco. Sim. Chega em casa é uma cultura diferente, Sim. chega lá fora é outra coisa, né? Então, quanto tempo vocês esperaram ali pra ter, no caso, as meninas? Olha, eu comecei a namorar o Toshio muito nova, eu tinha 15 anos. Uhum. Eu ainda estava no segundo ano do ensino que chamam hoje de médio. Uhum, Era o segundo colegial. E aí, na verdade, eu namorei com ele por 2 anos, eu terminei o ensino médio e eu não quis ir embora para o Brasil, fazer uma faculdade, que eu já estava com ele 2 anos. Então a gente já resolveu casar. Então eu me casei, na verdade, com 17 anos, antes de completar 18. Tive que meu pai e minha mãe assinar. Emanciparam você, no caso? Aí eles assinaram e tal. A gente casou, então, com 17 anos, só que eu tive as meninas só com 26. Então eu demorei aí praticamente, desde quando a gente começou a namorar, 11 anos. Né? Porque assim, o meu sonho era ter 2 filhos até os 30. Era a minha meta. Né? Tipo assim, um com 26. Você fez um planejamento mesmo. Fiz um planejamento, com 26, e depois quando tivesse com uns 2 aninhos, uns 28, mais um. Só que aí já vieram as duas com 26. E aí eu fechei a fábrica e fiz só nas duas. Na verdade, quando eu falei pro Toshio, são 2 meninas, você quer tentar um menino até os 30. Ele falou que por ele de boa, então aí a gente ficou só nas 2 meninas, né? Mas basicamente foi isso. Eu planejei, realmente eu queria até os 30 anos ter 2 filhos. E nesse período, gente, que eu me casei, eu continuei a estudar, tá? Não é porque eu casei que eu não... Não, pode dar na cara, pá, pode falar mesmo. Eu fiz faculdade de administração nesse período, continuei estudando inglês, continuei estudando japonês. Eu gosto muito de estudar, né? Então, eu acho assim, eu casei nova, às vezes talvez se minhas filhas chegassem e falassem que vai, tipo, se casar com 17 anos, eu falei, que não vai, que coisa, isso, né? Mas assim, eu me casei, mas eu sempre fui muito adulta, eu acho, pra idade que eu tinha, né? Então, assim... Talvez elas eu ficaria um pouco chocada, né? Talvez minha mãe tenha ficado chocada na época. Mas, assim, graças a Deus saiu tudo como planejado. Então eu tive as meninas com 26. Olha que interessante. Agora uma curiosidade. Como que... Porque sempre tem... Assim, pra você ter gêmeos, até onde eu aprendi, tem que ter um histórico na família, né? Verdade. Na verdade, eu nunca... Na minha família não tem. Nem na família do Toshio também não tem. E eu não tinha esse sonho. Né? Porque tem mulher que fala, meu sonho é ter gêmeos. E eu nunca me passou pela minha cabeça isso. Tanto é que quando eu fui ao médico pela primeira vez, o médico falou, você tá grávida de 2 semanas, daqui 2 semanas você retorna. Então, assim, era só uma gravidez normal de uma criança. Aí quando eu retornei com 4 semanas, depois desse que ele falou pra eu retornar, quando eu tava fazendo um exame, aí ele falou assim, olha o que eu pensei, ele falou assim, nossa, tem outro batimento cardíaco. Uau! Aí eu pensei, nossa, a criança tem problema. Olha isso, tem problema, 2 coração. Nem imaginei que era gêmeos. E aí ele foi e falou assim, não, eu acho que é gêmeos. Eu falei, como assim acho que é gêmeos? Aí ele falou assim, olha, só que assim, a diferença de tamanho tá bem grande. Uma tá bem pequenininha, como se fosse uma unha e um dedo. Foi isso que ele falou pra mim. Então, assim, não conta na sua cabeça que você tá grávida de gêmeos, pra você não ficar com esse sentimento. E daqui 2 semanas você volta, que aí a gente vai ter a certeza. Aí quando eu voltei depois de 2 semanas, já tinha igualado o tamanho. Aí então ele me confirmou com 8 semanas, 2 meses, que seria uma gravidez de gêmeos. Isso. Que isso. Quando você descobriu, não, quando falaram pra vocês, você recebeu, tipo, de que jeito essa notícia? Então, primeiro foi essa reação. 2 coração? O que é isso? Tá com problema? Tipo assim, eu já fiquei assim, tem alguma coisa de errado. Depois caiu a ficha que eram de gêmeos. Rapaz. E aí aí fala pra todo mundo, na família, e ninguém fala, não, mas não tem ninguém, né? Não, realmente não tinha. E não fiz tratamento, foi natural, né? Então, não sei, acho que Deus me abençoou, acho que eu seria uma boa mãe. Abençoou mesmo, com de certeza. 2 meninas. Inclusive, as meninas, elas são minhas alunas na escola. Eu amo muito, gosto muito delas, elas são muito divertidas, meu Deus do céu. E realmente foi uma benção mesmo, tá? Inteligentíssimas. Uma gosta muito de dança, a outra gosta mais de esporte. De esporte, meu Deus do céu. Ama aquela skatista, Raíssa Leal. Nossa, adoro, é verdade. muito divertido. Mas vamos lá. Beleza, teve gêmeas. Então, quando uma mãe tem um filho no Japão, qual que é o primeiro desafio que ela passa aqui no Japão
com a maternidade? Tem algum lado bom, algum lado Eu ruim? acho que a primeira coisa começa assim na questão da maternidade, porque assim você vê muita pessoa falando, no Brasil é melhor para se ter filho, no Japão, ou quem só teve no Brasil, ou tem mulheres que já tiveram nos dois países, né? Então acho que a língua talvez é um pouquinho assim, ela fica um pouco de receio, né? Se ela não fala o japonês. Eu na verdade eu sempre eu falo, mas quando é coisas assim mais sérias, eu gosto de ter uma tradutora perto pra eu ter a garantia. Às vezes ela nem abre a boca se eu tô entendendo e o médico tá me entendendo, mas a pessoa fica ali pra caso não Sente segura um pouco mais. segura. Então assim, fiz todo o meu pré-natal numa clínica Inishio mesmo, que tem tradutoras lá, né? E assim, fui super bem acolhida, foi muito bem e foi tranquilo, né? Assim, acho que o mais que a mulher fica com esse sentimento, né? Que se vai dar tudo certo e tal. E aí eu tive uma gravidez bem tranquila, não tive um enjoo, não passei mal, assim... Que coisa! Assim, nem parecia que tava grávida de gêmeos, porque o pessoal fala que quando você tá grávida de gêmeos, tem mais isso, né? Sente mais. Sente mais. Eu tive, assim, um pouco de cansaço nos primeiros 3 meses, mas basicamente foi isso. E, assim, foi tudo tranquilo. Elas ficaram com... Até 31 semanas eu tava bem, só que aí eu passei mal quando eu tava com 31 semanas, que seria por volta dos 7 meses. E aí eu tive que ser internada, né? E aí ele falou, olha, você vai ficar internada até nascer, né? Pra gente garantir que tá tudo bem. E eu fiquei nessa clínica por, acho que, umas 3 semanas, mais ou menos. Acho que umas 3 semanas. E aí o que aconteceu? Uma das bebês, que eu falo que é a Marjorie. Porque assim, eu já tinha escolhido os nomes, Melissa e Marjorie. E aqui nascesse primeiro seria a Melissa e a segunda seria a Marjorie. E elas já estavam na posição de nascimento faz tempo, né? Então a bebê que estava do meu lado direito, que era a Marjorie, ela ficou, durante todo esse tempo que eu fiquei internada, ela não ganhou peso. Ela estabilizou no peso e eles não sabiam por quê. Então o médico falou, olha, na minha opinião, é melhor fazer o parto, tirar elas já com 35 semanas, né? Então elas nasceram interromper o parto. 7 meses? Porque elas não estão mais crescendo. Só que eles não tinham condições de fazer isso na clínica, porque é uma clínica pequena e tal. Então eu fui transferida para o Hospital Grande em Anjo. Então elas nasceram no hospital grande. Só que quando eu cheguei no hospital lá, o médico achou melhor esperar mais um pouco. Não precisava fazer a cirurgia assim às pressas, né? Eles falaram para esperar até 37 semanas que o pulmão estaria formado e aí tiraria as bebês. Então eu esperei mais um pouquinho. Elas nasceram na verdade de 8 meses, né? A previsão delas era 21 de setembro, e elas nasceram 17 de agosto. A Melissa um pouquinho maior, com 2,100, e a Marjorie pequenininha, com 1,5 kg. Que engraçado. Então elas só que não ficaram em incubadora, assim, nada pra... Nasceram saudáveis. Só nasceram saudáveis, só ficaram até ganhar um pezinho. Então eu fui embora antes, né? Depois do nascimento, depois de uma semana. Aí a Melissa foi depois de 2 semanas e a Marjo depois de 3. Porque a Marjo nasceu menorzinha, então ela teve que alcançar 2 quilos para ser liberada. Ficou lá? Ficou lá. Então eu fui embora sozinha, ainda fiquei em casa uma semana, aí trouxe uma, acho que foi para acostumar, né? Vou cuidar de uma e depois eu trouxe a outra, né? Ai, que legal. E aí depois você não dorme, não faz mais nada. Não vai mais nada. Imagina eu moro ainda com meus pais, só que junto ainda tinha meus irmãos, né? Então, assim, eles estudavam só no período da parte da manhã, então eles me ajudavam muito na parte da noite, né? Na parte da tarde, quando eles chegavam da escola, para eu poder tomar um banho, comer, né? Mas, assim, eu acho que elas não me deram tanto trabalho que eu vejo algumas mães falando, de crianças normais mesmo, né? Nem, tipo, gêmeos, uma criança só. Elas eram bem tranquilas, assim. À noite, pelo menos, conseguia pelo menos dormir umas 5 horas, assim. Era tranquilo. Eu acho que não foi aquela assim, né? Não foi tão... Não foi tanto. Uma pergunta agora que eu tenho muita curiosidade. A galera vive falando esse negócio de gêmeos, que gêmeos se comunicam por telepatia, sim. Quando elas eram pequenininhas, elas eram muito grudadas? Eu acho que quando era menor, acho que era mais. Mas elas são bivitelinas, né? Elas são totalmente diferentes. Tanto é que são fisicamente bem diferentes mesmo. Né? Às vezes nem falam que são irmãs. E é muito engraçado que uma age como mais velha mesmo, e a outra como mais nova. Que é a mais velha. Elas têm 1 minuto de diferença. É engraçado demais E a Marjorie é como se fosse a caçula e a Melissa é a mais velha. Né? Que é realmente a mais velha. E, assim, no começo eu colocava... Tem aquela coisa de você colocar a roupa igual, né? A roupinha igual, ou então só muda o modelinho, a cor diferente. Eu fazia muito isso também. Nunca às vezes, assim, iguaizinhas. Mudava um pouquinho. Mas com o momento que elas foram, assim, crescendo, elas sempre foram muito diferentes. Sempre. Então, assim, elas nunca escolhiam as mesmas coisas. Sempre eram coisas diferentes.
E às vezes, principalmente a Melissa, quando ela via assim a Marjorie, ela olhava assim, ah, não, já coloquei essa roupa primeiro, pode trocar. Porque tipo, eu já tô com essa roupa igual, você não vai comigo igual. Então, assim, acho que depois dos 3, 4 anos, quando elas já entraram na escolinha, na creche, elas não usavam mais nada assim, iguais. Parecido. Né? E acho que não tem, não sei, esse negócio de Um conexão. começa, outro termina. Não, acho que não tem, não sei, eu não vejo isso nelas. Elas são bem diferentes Elas são muito mesmo. diferentes, assim, Competitivas demais. Nossa. Elas são em tudo. Então, por isso que eu falo que você fala assim, você cria os 2 filhos juntos iguais. Você cria. Mas cada um já tem ali a sua personalidade. Tem um traço próprio. Tem um traço próprio. E isso aí eu vejo nitidamente, porque eu crio as 2 juntas iguais. Então, eu comparo, assim, não posso, às vezes, nem tá tanto comparando, né? Mas elas são muito diferentes mesmo. Que engraçada. O mais legal é que a gente tá falando aqui de hospital e tudo mais, que ela ficou internada. Só lembrando, pessoal, no Japão nada é de graça, tá? Isso. Aqui, por exemplo, você que tá no Brasil está ouvindo, você é amparado pelo SUS, se eu não me engano, Sistema Único de Saúde. Você tem alguma coisa, tem de graça. Tem de graça. Aqui você não tem isso. Na minha época, a ajuda, o subsídio do parto, eu acho, não lembro, tá? Eu acho que era de 280 mil ienes que você recebia por cada criança. E engraçado que você paga por 2 partos. Eu recebi 2 subsídios, como se for. Porque são 2 partos. Mas você também paga por 2 partos. Que isso, rapaz? Tipo assim, e é muito caro? É muito caro? Na verdade, de tudo isso que eu fiquei internada na clínica, fiquei internada no hospital, deu uns 40 dias. Eu ainda recebi de volta. Eu não tirei do meu bolso. Porque tem um seguro, né? Isso, eu ainda recebi acho que na época, eu acho que uns 60 mil de volta ainda. Porque, na verdade, o tempo que elas ficaram internada, a criança não paga, na verdade, né? Então, foi só pelo parto que eu tive que pagar. Então, eu tive o subsídio, eu paguei, mas ainda tive uma devolução. Então, foi bem tranquilo, assim, né? E foi numa época bem conturbada aqui no Japão, porque eu engravidei em 2008. Nossa, foi na época da crise. Foi na época da crise. A gente tinha acabado de se mudar para casa nova, que a gente tinha comprado. E aí eu falei, bom, agora eu vou engravidar. E aí, na hora que começou a crise, eu falei, não vou mais engravidar. Meu aí Deus, não deu tempo de voltar, já tava grávida. Rapaz, então, que foi história, em 2009, assim, que tava se recuperando, né? Porque 2008 foi um ano bem difícil aqui para quem tava aqui. Então a gente tava se recuperando, mas deu tudo certo. Deu tudo certo, hoje tá aí. Poxa vida, tem a própria empresa hoje, que é a academia, né? Sim. Elas, que é muito, muito boa, eu Trabalha recomendo. aqui na Spring também. Trabalha na Spring. Na verdade, ela trabalha porque ama a Spring, né? Mas é isso daí. Cara, Melina, que história interessante. Agora eu vou, pra gente encerrar, a gente vai acabar daqui a pouco, eu vou deixar aqui uma pergunta pra você, na verdade, a tua história que já foi uma lição pra uma galera, na verdade, né? Talvez você que tá aí pensando que a tua vida vai ficar sempre na mesma. Gente, só depende de você. Olha pra Melina, cara. Pô, pelo amor de Deus, que ela chegou numa época que praticamente ela não tinha acesso fácil à internet aqui. A internet era mato, eu escrevia na verdade. carta pros meus amigos. Escrevia carta pros amiguinhos, cara. Hoje você manda um zap, né? Pelo amor de Deus. Demorava, tipo, 15 dias pra vir, 15 dias pra voltar. Acho que quando chegava eu nem lembrava que eu tinha escrito já na carta. E estudou por correspondência. Eu nunca vi isso na minha vida. Correspondência, né? Online, Nunca vi isso na minha vida. Na verdade, foi um deal que eu fiz com a minha mãe na época, que eu só viria se eu estudasse, né? Eu falei assim, não, eu não quero ficar sem estudar. Aí ela conseguiu com 13 Você é anos. muito diferente, mano. Ela conseguiu essa escola, na verdade, era pra diplomatas, pra filhos de diplomatas no Brasil. Porque viajam muito. Minha mãe conseguiu essa escola, nem sei por indicação, acho que foi indicação da pessoa que fez a nossa papelada pra vir pro Japão. Então, na verdade, eu já vim meio que matriculada do Brasil quando eu vim. Então, eu continuei estudando 4 anos aqui. Agora, vamos lá. Olha que interessante. Olhando aí pra rapaziada aí de casa, em 2 minutinhos aí, o que você tem de mensagem pra esse pessoal aí que tá aí desanimado, só reclama da vida, às vezes pensa que a vida é só isso? O que eles têm que fazer pra dar a volta por cima aí na vida deles aí? Olha, gente, pode falar. Eu acho que a primeira coisa é você tem que estudar, você tem que ter conhecimento. Eu acho que isso assim é uma coisa que ninguém tira de você, né? Então, exemplo, como eu falei, o inglês que eu fiz quando eu tinha 10 anos me ajudou a tirar carta quando eu estava aqui no Japão. Entendeu? Eu trabalhei em fábrica quando eu acabei o 3º ano. Eu comecei a trabalhar na fábrica já em janeiro. Eu fiquei na fábrica 5 anos, trabalhando na fábrica. E aí mesmo assim continuei estudando japonês, inglês, fiz a faculdade de administração e eu vi que não era aquilo que eu queria, que eu acho que eu conseguiria fazer muito mais do que só ficar na fábrica
ali, apertando o botão, fazendo Kensa. E eu tinha um trabalho muito bom de responsabilidade, que eu fazia o freio do Lexus. Não era tipo assim. Ó, você que tem um Lexus aí, ó. Freio. Então, assim, eu sempre busquei mais. Eu sempre fui assim, sempre gostei de estudar, na verdade. Sim. E aí eu fiz a faculdade de administração, atuei na área, veio a crise, tudo bem, em 2008. O que eu fiz na crise? Com um pouquinho de Nihongo que eu sabia, eu tinha acabado de passar no N4 naquela época, no N3, que era só até o N4, eu pedi um arubaito no Alstom, no Combine. Uhum. E eu fiquei 6 anos nesse Combine. Uau! Trabalhando nesse Combine. Eu entrei grávida, nem sabia que estava grávida, eu tive que falar lá na metade do caminho lá que eu estava grávida, ver se eles iam me aceitar. No dia que eu fui fazer o meu teste, eu descobri que estava grávida. Como é que eu ia chegar no Laos e falar que eu estava grávida? Então eu esperei um mês para falar. Fiquei lá, trabalhei durante a minha gravidez toda. Quando as meninas tinham 6 meses, eu voltei lá no Lawson para... não quis deixá-las na creche, então eu trabalhava em horários que elas podiam ficar em casa. Então elas só foram para a creche com 3 anos, quando já sabiam português. Isso eu quis, né, que elas tivessem a língua mãe como português em casa. Então elas foram depois. E acho que é isso. Eu acho que você tem que, assim, buscar o que você gosta de fazer, né? Eu gosto da parte de escritório, de administração. Às vezes eu fico sentada ali com um monte de coisa, o Guto até brinca, é o parquinho de diversão. Eu falo, não, eu gosto disso aí. Cara, e gosta mesmo, gente. Eu adoro, eu tô de prova, eu tô aqui também. Tanto é que é isso que eu gosto de fazer, administração. E acho que é isso, eu acho que você tem que buscar, independente do que você gosta de fazer. Cara, você gosta de cozinhar, vender cupcake, sei lá, fazer docinho, decoração, igual o meu marido do jiu-jitsu. Cara, ele não conhecia o jiu-jitsu, ele conheceu com 21 anos. Os caras que são top estão no auge com 21. Ele começou a treinar com 21, entendeu? E hoje ele é professor. Então, acho que você tem que buscar correr atrás do seu sonho. Resumindo, seja o melhor em tudo que você faz, né? É isso, basicamente é isso. Caramba, Belinda, foi um prazer, cara. Imagina. Você não faz ideia de que é surpreendente. E é isso aí, pessoal. Se você quer arrebentar que nem a Melina aqui, você tá cheio de gente, cabeça, mente aberta aqui pra te ajudar. Procura a Spring, você vai conhecer a Melina, olha que legal, né? E é isso daí. Vejo vocês no próximo, provavelmente vai ser outra pessoa, mas muito obrigado pelo tempo de vocês. Tem vários assuntos. Com certeza, tem muito pra falar. E é isso aí, vamos fazer junto, a gente estrala o dedo e fala Spring Your Life. Vamos lá? 1, 2, 3, Spring Your Life. É isso aí.